definido, hein? A Espanha vai ter 5 representantes na próxima Liga dos Campeões e depois da penúltima rodada de La Liga, a gente já tem a definição de quem serão estes 5 representantes. Nos últimos anos, basicamente, a disputa do título em La Liga, que nessa temporada ficou justissimamente na mão do Barcelona, ela tem ficado entre Barcelona e Real Madrid e às vezes o Atlético de Madrid consegue entrar nessa conversa, a briga pelo título de La Liga. E a mesma coisa acontece com a briga pela classificação na Liga dos Campeões. Barcelona e Real Madrid se classificam praticamente sempre, pelo menos nos últimos anos. E o Atlético de Madrid tem sido o time que tem conseguido essa terceira vaga e nessa temporada não é diferente. Barcelona campeão espanhol, vaga direta para a Liga dos Campeões. Real Madrid, segundo colocado, classificado também para a Liga dos Campeões. Atlético de Madrid, terceiro colocado, classificado também para a Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid chama a atenção na era Simeone, apesar de muitos acreditarem que o Atlético, por exemplo, pelos investimentos, pelo que jogou em alguns momentos dessa temporada, pelos jogadores que tem, poderia fazer mais, poderia brigar por mais coisas. Essa temporada, acredito que o objetivo era até brigar mais pelo título, coisa que acabou não acontecendo por diferentes fatores e principalmente porque nos momentos chaves o Atlético não conseguiu ser sólido, principalmente jogando fora do Metropolitano. O Atlético não conseguiu brigar efetivamente por títulos, ainda tem o Mundial de Clubes, mais pra frente vamos falar sobre Atlético de Madrid no Mundial de Clubes. Mas é verdade que desde a chegada do Diego Simeone no comando da equipe, o Atlético tem sido um constante em Liga dos Campeões. E quando não consegue ir adiante na Champions, existia a possibilidade de jogar a Europa League, o Atlético ia para a Europa League e competia na Europa League. Já não tem mais essa opção, então o time continua nessa toada de conseguir todas as temporadas classificação para Champions. Esse é o primeiro objetivo. Quando o Simeone chegou no Atlético de Madrid, lá no final de 2011, o presidente do Atlético, dono do Atlético de Madrid, pediu ao Cholo 5 classificações consecutivas para a Liga dos Campeões. E o Simeone já vai para a 13ª. Para vocês terem uma noção da mudança da história, hoje a gente dá como quase certo de que Barcelona, Real Madrid e Atlético estarão na Champions, mas isso é recentemente, desde a chegada do Simeone. Porque antes, o Atlético, antes da chegada do Simeone, antes de 2011, o Atlético só tinha disputado na sua história 8 Champions. Então, pensar que agora vai para a 13ª de forma consecutiva, dá para a gente ter uma ideia da mudança que o Simeone conseguiu fazer em termos de estabilidade para o time, que é garantir todas as temporadas a classificação para a Liga dos Campeões. Ah, mas a gente acha que o Atlético tinha que conseguir título. A base para o Atlético competir, desde que o Simeone chegou, são classificações para Champions, porque esse retorno financeiro, ele é muito importante para os clubes e conseguir essa constância desse retorno financeiro todos os anos é algo que ninguém nunca tinha conseguido na história do Atlético de Madrid. Por isso também a importância do Simeone no comando do Atlético, que pode, sempre digo, pode gostar mais ou menos, mas a verdade é que dá uma solidez ao Atlético saber que o time vai conseguir se classificar para Champions, financeiramente já sabe que vai ter uma receita e há 13 anos isso acontece. Então tem todos os seus poréns, mas é muito relevante o que o Simeone conseguiu fazer com esse Atlético, que é garantir há 13 anos, Atlético de Madrid se classificando para a Liga dos Campeões e o que isso economicamente representa para o clube. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. O quarto colocado de La Liga, que também já está fechada essa quarta colocação e garantiu classificação para a Liga dos Campeões, é o Athletic Club de Bilbao. Time do País Basco, do norte da Espanha, um time que é muito conhecido mundialmente pela sua filosofia de só contar com jogadores bascos, pelo menos o território que o clube considera que é o País Basco, o clube só conta com jogadores que ou nasceram ali ou cresceram ali e tem uma formação e uma proximidade muito grande com o clube, que é o caso, por exemplo, dos irmãos Williams, o Iñaki Williams e o Nico Williams, que o Iñaki Williams não nasceu no País Basco, mas ele se criou no País Basco e o Nico Williams já nasceu no País Basco. Então, o Athletic de Bilbao é conhecido mundialmente por isso e é um clube que dentro da Espanha é muito forte,
porque tem dentro da cidade, dentro da região do País Basco, é uma das grandes bandeiras daquela região, e é um clube que tem uma solidez econômica também muito relevante e muito importante, porque para manter os seus jogadores precisa fazer um alto investimento salarial e conta com muitos patrocinadores e os seus sócios, porque também é um dos 3 clubes de sócio da Espanha, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Bilbao. Eu acho que tem um quarto, só agora não tô... Eu acho que é o Osasuna, que são os clubes que ainda são de sócios, né, dentro do futebol espanhol. Atlético de Bilbao fica em quarto colocado, volta à Liga dos Campeões depois de mais de uma década. A última vez que o Atlético de Bilbao tinha jogado a Champions foi na temporada 2014-2015. E interessante que naquele então também foi com o Ernesto Valverde, que é o atual técnico do Atlético de Bilbao, que deve renovar o seu contrato depois dessa classificação. É uma figura importantíssima para a história do Atlético de Bilbao, o Ernesto Valverde. E vai com ele de novo para a Liga dos Campeões. Vai ser a 6ª vez na história que o Atlético de Bilbao vai disputar a Liga dos Campeões. É um estádio muito assim característico e vai ser legal voltar a ver o San Mamés em uma Liga dos Campeões. E o 5º colocado que conseguiu a vaga nessa penúltima rodada de La Liga é o Villarreal, que terminou em 5º. Existia a possibilidade do Betis tentar essa vaga para a Liga dos Campeões, não conseguiu. O Betis deve jogar a Europa League na próxima temporada, e o Villarreal consegue essa classificação depois de, no último jogo, nesse penúltimo jogo de La Liga, ter vencido o Barcelona por 3-2. O Villarreal vai disputar Champions pela 5ª vez na sua história. É um clube que tem uma estrutura societária muito forte, lá em Vila Real, que está na costa, né? Tá um pouquinho para baixo da Catalunha, entre Catalunha e Valência, mais ou menos, para localizar ali no mapa. E tem uma cidade em volta do time, né? O time é de Vila Real, que é o nome da cidade, o time se chama Vila Real e tem patrocinadores muito fortes, uma estabilidade econômica durante os últimos tempos. Nessa temporada, com o Marcelino como treinador, conseguiu ser um time muito bom ofensivamente, apesar de muitos problemas defensivos, mas à base de marcar muito gol, conseguiu vencer os seus jogos e conseguiu essa classificação para a Liga dos Campeões. O Villarreal, que na temporada 2021-2022 chegou às semifinais da Champions, acabou sendo eliminado pelo Liverpool, mas é a melhor temporada da história na Liga dos Campeões do Villarreal, que naquele então, inclusive, eliminou o Bayern de Munique da competição. Esses serão os 5 representantes da Espanha na próxima Champions. A Espanha, que pela pontuação nessa temporada, lembrando que existem sempre 2 países que, pelo desempenho dos seus clubes na temporada passada, garantem uma vaga a mais nessa temporada, são Inglaterra e Espanha. Inclusive a Inglaterra, como vai ter um campeão inglês da Europa League, vai ter 6 vagas na próxima Champions. Então teremos 6 ingleses e 5 espanhóis. Os 5 espanhóis são Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético Clube de Bilbao e o Villarreal, que conseguiu a classificação nessa penúltima rodada de La Liga.